Olá, ouvintes! O Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará, está no ar. Vocês sabiam que o estado do Ceará ocupa o 6º lugar no Brasil em cobertura pré-natal e em cobertura das equipes de saúde da família nos municípios? E o total de crianças de até 3 anos em creches foi de 31%, sendo que a meta prevista no Plano Nacional de Educação é de 50%. Em outro aspecto que afeta diretamente as crianças é a rede de coleta de esgoto. Essa cobertura chega a apenas 29% da população cearense. Esses dados, Carol, fazem parte do levantamento Primeira Infância, Mapa de 10 Indicadores Brasil, realizado pelo Comitê Técnico de Avaliação do Pacto pela Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa, que é a entidade voltada ao desenvolvimento dos tribunais de contas brasileiros. Vem com a gente, que hoje o tema envolve os cuidados com a primeira infância, o período que vai de 0 a 6 anos, que é considerada uma das fases mais importantes para o ser humano. Números mostram uma grande desigualdade social, principalmente entre regiões do país. As informações condensadas no portal aparecem de forma intuitiva, de fácil compreensão. Com a utilização das cores dos semáforos, os mapas indicam que onde tudo poderia estar verde seria o ideal, no entanto, o predomínio é do vermelho, o alerta máximo, ou no amarelo, de cuidado e alerta. Essas informações muito provavelmente são do conhecimento dos governantes, dos gestores, dos prefeitos, até porque foram coletados nos próprios estados e municípios. Contudo, o portal do Pacto Nacional pela Primeira Infância propicia a visibilidade não só dos indicadores segmentados, quanto do conjunto que forma o panorama nacional. Esse é o conselheiro do Tribunal de Contas de Goiás, Edson Ferrari, presidente do Comitê Técnico do IRB, responsável pelo levantamento. Conforme o conselheiro, os indicadores criados estão disponíveis para consulta no portal da Primeira Infância, desenvolvido pelo TCE de Goiás, que condensa os dados de todos os estados e municípios brasileiros com gráficos e mapas completos. A coleta de dados é feita de fontes confiáveis, como o DataSUS, o INEP, o IBGE, dentre outras várias instituições conhecidas que promovem a divulgação de dados referente à primeira infância. No Brasil, existem cerca de 20 milhões de crianças entre 0 e 6 anos, e dentre estas, 9 milhões se encontram em estado de vulnerabilidade, expostas à insegurança alimentar e à pobreza extrema. Esse conjunto de informações visa sensibilizar os tribunais de contas para a realização de avaliações de políticas públicas voltadas à primeira infância, de forma a subsidiar o aperfeiçoamento de programas e ações para esta população. Os cuidados com a primeira infância começam na barriga. O pré-natal é importante tanto para a mãe quanto para o bebê, para a gente conseguir detectar algumas doenças que possam estar acompanhando a gestação e evitar que se compliquem, ou também ajudar a mulher a ter novos hábitos de vida. Daiane fez todas as consultas. Com as orientações do médico e das enfermeiras, mudou a alimentação durante a gestação. Há 16 dias, chegou o Heitor. Eu tinha bastante azia, náusea, então eu tive que fazer bastante mudança na alimentação para conseguir me alimentar mesmo. O ideal é que sejam feitas pelo menos 7 consultas pré-natal para acompanhamento da gravidez. Mas no Brasil, quase 1/3 das gestantes não chegam a esse número. São cerca de 800 mil grávidas sem acompanhamento, o que acende um sinal de alerta no país. Iniciamos o programa falando sobre cobertura pré-natal no Ceará. Este indicador alcançou no estado 74%, um pouco acima da média nacional de 71%. Também falamos que o Ceará ficou em 6º lugar na cobertura das equipes de saúde da família nos municípios, alcançando 83% no estado do Ceará, bem acima da média do país, que é de 63,6%. O levantamento do Instituto Rui Barbosa indicou dados alarmantes relativos à taxa de mortalidade materna e ao número de crianças atendidas na pré-escola, não apenas no Ceará, mas em grande parte do território nacional. A taxa de mortalidade materna no Ceará recebeu alerta máximo. O número de óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos foi de 30. A média nacional deste índice foi 67,9 por 100 mil nascidos vivos,
O Ceará ficou no 22º lugar no ranking nacional. Apenas o estado do Acre apresentou taxa abaixo de 30. Este indicador indica que as mortes maternas são causadas, por exemplo, por parto e puerpério em até 42 dias. Na União Europeia, esse índice foi de 8 para cada 100 mil nascidos vivos. O percentual de crianças de até 3 anos em creches no Ceará foi de 31%. O Plano Nacional de Educação prevê como meta que em até 2024, 50% das crianças devam estar em creches, conforme afirma o conselheiro Edson Ferrari. Apesar do Plano Nacional da Educação ter definido até 2024, quando se encerrar, o país deverá ter ao menos 50% de crianças de 0 a 3 anos em creches. O patamar atual, de apenas 29,8%, indica que a meta não será atingida, em prejuízo das mães trabalhadoras e de seus filhos pequenos. A cobertura vacinal contra a poliomielite no Brasil caiu de uma rotina que os estados alcançavam o ideal de 95% até 2014 para uma preocupante redução na ordem de 70,6%. Isso significa sério risco de reintrodução dessa doença em nosso território. Com relação à vacinação contra a poliomielite em crianças menores de 1 ano de idade, o estado cearense apresentou cobertura de 78%, um bom número, acima da média nacional, mas que ainda pode melhorar. Outros indicadores que o Ceará acompanhou a situação nacional, negativamente falando, foi o de cobertura de esgotamento sanitário. Em nosso estado, apenas 1/3 da população é atendida pela rede de coleta de esgotos, ficando em 15º lugar nacional. Os melhores resultados foram no Distrito Federal e em São Paulo, que ficaram acima de 90%. E a menor cobertura foi no Amapá, ficando com 6 pontos percentuais de oferta de rede de esgoto. A média nacional foi de 55%. Agora chamamos para conversar com a gente nossa colega Ellen Vasconcelos. Olá, Dimitri, Carol, olá, ouvintes do Conexão Cidadão. A gente está sabendo que foi lançado esta semana o projeto Transparência Ativa, uma parceria aqui do Tribunal com a Fundação Demócrito Rocha, e que vem por aí uma programação de eventos com conteúdos de primeira qualidade. Fala aí pra gente e pros nossos ouvintes o que está previsto. Exatamente, Dimitri. Transparência Ativa é um projeto que objetiva ampliar o acesso às informações sobre o TCE Ceará por meio de produtos digitais para toda a sociedade, incluindo gestores e servidores públicos, estudantes, profissionais, dentre outros. O primeiro produto lançado foi a série de programas de rádio com entrevistas com membros e gestores do TCE e especialistas em direito e gestão. Os episódios começaram a ser veiculados no programa Agir Transparência Ativa na Rádio Povo CBN, na última segunda-feira, dia 9 de maio. O primeiro episódio explicou as ações deste projeto com a presença da coordenadora de comunicação social do TCE Ceará, Kelly de Castro, e a consultora técnica da presidência, Caroena Casimiro. Desde a publicação da LAI, da Lei de Acesso à Informação, em 2011, o tribunal vem buscando desenvolver vários produtos que levem a uma maior transparência à sociedade, aos jurisdicionados. A transparência passiva, ela já tem em vários momentos, nós temos a ouvidoria, temos o SIC, todas essas etapas já foram implantadas. Mas o tribunal, ele se viu na necessidade de ampliar, devido às demandas, a quantidade de demandas que chegam à ouvidoria, a gente vê que ainda há necessidade de mostrar mais à sociedade, de colocar mais produtos, de mostrar realmente como o tribunal atua e como ele pode ajudar, e a sociedade também, como ela pode contribuir com o controle social. Essa que falou foi Kelly de Castro, a coordenadora de comunicação do TCE. E na quinta-feira, dia 12, foi realizado o primeiro webinar, um encontro em formato híbrido com participação do presidente do tribunal, o conselheiro Valdomiro Távora, do secretário de Governança, Auriço Oliveira, e do palestrante convidado, Marconi Lemos, secretário executivo da Controladoria e Ouvidoria Geral, a CGE Ceará. Com o tema Transparência Ativa, Conhecendo e Doutrinando, o encontro foi veiculado ao vivo pelo YouTube e Facebook do jornal O Povo e da Fundação Demócrito Rocha, e também pelo canal oficial do TCE Ceará no YouTube. Toda semana tem produto novo do Transparência Ativa, Ellen?
Isso mesmo, toda semana. A partir deste mês de maio, todas as segundas, às 14 horas, você acompanha o programa Agir Transparência Ativa na Rádio O Povo CBN. E às quintas-feiras, às 15 horas, acontecem os webinars. E para a semana que vem, o que a gente tem? Podem marcar na agenda. O segundo webinar ocorre dia 19 de maio, às 15 horas, com o tema Compromissos Sociais em torno da Transparência Ativa. Protocolo, ouvidoria, fiscalizações, capacitações e portal de serviços. As inscrições são gratuitas. Podem ser feitas pelo site Simpla. E Ellen, e para quem perdeu os programas de rádios e os webinars, tem uma segunda chance para assistir? Claro que sim. Todos os programas de rádio, como os webinars, estarão disponíveis em plataforma digital. Basta acessar em transparenciativa.tce.ce.gov.br. Direto da redação, Ellen Vasconcelos, muito obrigado pela participação. Obrigada, pessoal. Na página do TCE Ceará você pode saber mais sobre Transparência Ativa e seus produtos. Fico por aqui. Até a próxima. Gente, espero que tenham gostado do programa de hoje. Neste episódio, utilizamos áudios da TV Globo e do Conselho Nacional de Justiça. Se você tiver sugestão de tema ou alguma dúvida sobre algum assunto, envia pra gente. Nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação do Tribunal. Até o próximo programa. Até. O programa Conexão Cidadão é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará com o apoio da Assembleia Legislativa do Ceará.